eu enviei os testes dos últimos anos para o Gemini de programação e eu pedi para ele fazer um teste com base nesses dois, e ele fez um, só que o teste que ele fez eu achei um pouco fácil demais, e eu pedi para ele elevar um pouco a dificuldade. E esse segundo teste que ele fez, a dificuldade foi um pouco acima do que eu estava à espera. Então eu penso que seria também uma boa oportunidade para fazer um vídeo resolvendo esse segundo teste. Tem uma dificuldade ligeiramente mais avançada, eu acho que pode ser útil para nós podermos estudar alguns conceitos ligeiramente mais avançados. Então, vamos lá. Não é nada assim muito difícil também, mas é ligeiramente mais difícil. Importante lembrar que esse teste não foi feito pelo Isaac, como está aqui dito, foi criado pelo Gemini. Então, de qualquer forma, vamos lá para o primeiro exercício. Então, queremos saber o que... e outra coisa que eu recomendo vocês a fazerem é pausar o vídeo e tentar resolver por conta própria. Mas, de qualquer forma, vamos continuar na resolução. Então, eu acho que seria útil nós escrevermos e fazermos alguns bonecos e uns desenhos de como que, das variáveis e tudo isso. Então, de qualquer forma, vamos começar aqui. Nós vamos ter a variável, no caso o vetor v, e eu já vou escrever aqui o vetor v, que vai ser o quê? Vai ser o v, ele vale 10, 20, 30 e 40. Então, é isso daqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vale isso daqui. E nós vamos ter um ponteiro P, que ele vai apontar para onde? Vai apontar para o primeiro index do nosso vetor. Lembrem que esse V é basicamente a mesma coisa que isso daqui. Eu tenho quase certeza dessa informação. Mas, de qualquer forma, uma informação que eu tenho a certeza é que o P, ele vai apontar para o primeiro index do nosso vetor. Então, vamos lá. Nós vamos ter o nosso inteiro A. E o que ele vai ser? Ele vai ser asterisco P mais mais. Só que o problema que acontece aqui são as precedências e as ordens que cada comando vai ser executado. Então, aqui, o que vai acontecer? Em ordem, o A ele vai tomar o valor do P e depois o P ele vai ser incrementado. Ou seja, o P aponta para onde? Para o 10. Então, o A vai tomar o valor do que é apontado por P. Ou seja, o P aponta para o 10, então o A vai tomar o valor de P. E depois, o ponteiro P ele vai ser incrementado. Não vai ser esse 10, vai ser o ponteiro. Então, o ponteiro ele vai deixar de apontar para o 10 e vai apontar para o 20. E é basicamente isso que ocorre nessa primeira iteração. Então, nós podemos colocar aqui no cantinho que o A ele vai passar a valer 10. Então, agora nós vamos para a segunda linha. Nós vamos ter o nosso inteiro B, que ele vai ser igual a isso daqui. E aqui já vai ser ligeiramente diferente. O que vai acontecer? O inteiro B, ele vai tomar o valor do que é apontado por P. Por causa desses parênteses, nós temos isso. Então, o que é apontado por P é o 20. Ou seja, o B vai tomar o valor de 20. E a seguir, o valor apontado por P, ele vai ser incrementado em 1. Ou seja, o que é apontado por P? É esse 20. Então, ele vai deixar de ser 20 e ele vai passar a ser 21. E é isso que ocorre nessa segunda etapa. Então, a terceira e última etapa, o que vai acontecer? Nós vamos ter o nosso inteiro C, asterisco, mais P. E o que vai acontecer aqui? O C, quer dizer, primeiro de tudo, o P vai ser incrementado. Então, isso daqui vai ser executado primeiro. Então, o P, ele vai vir para aqui. Então, agora o P aponta para o 30. E a seguir, o que vai acontecer? O índice C, ele vai tomar o valor que é apontado pelo P que já foi incrementado.
E qual que é esse valor? É o 30. Então, isso daqui vai ser 30. Ou seja, o C vai ser igual a 30. Depois eles pedem para a gente dizer o que vai ser impresso na consola. O que vai ser impresso? São 3 inteiros. Primeiro vai ser o A e o último vai ser o C. O A nós sabemos que é 10. O C nós sabemos que é 30. E o do meio é o quê? É o V na posição 1. Então é aqui, é o V, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1. Então, esse foi o index que sofreu a alteração, ou seja, ele era 20 e passou a ser 21. Então aqui vai ser impresso 21. Então vai ser impresso aqui na consola 10, 21 e 30. E essa era a nossa resposta. Então vamos lá para o segundo exercício. Então o que nós vamos ter aqui? Aqui eu penso que nós vamos usar um pouco a aritmética de ponteiros. Então, também vai ser útil fazer uns bonecos e umas representações de como que esses dados estão na memória. Então, vamos lá para... Nós vamos ter a nossa matriz, vai ser a nossa mat, que tem a dimensão 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Só que é importante a gente lembrar que na memória RAM, isso daqui está tudo de forma contínua. Ou seja, se aqui é a memória RAM, nós sabemos que são divididos em bytes, blá blá. Então, na memória RAM vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na nossa memória RAM está assim, de forma contínua. Não obrigatoriamente na horizontal ou na vertical, só o que importa é que está de forma contínua. Ou seja, então nós vamos ter aqui vetores de vetores. Temos aqui, vou colocar em azul, um vetor, aí depois em verde outro vetor, e depois em laranja outro vetor. Então, são 3 vetores de vetores. E o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com esses ponteiros? Nós vamos ter o ponteiro 1, que ele vai apontar para onde? Vai apontar para o início do vetor que está na linha 0. Ou seja, ele vai apontar para esse 1. Atenção, que ele não aponta para o 1. Ele aponta para o início do vetor que está na linha 0 da matriz. Tem uma distinção, quando nós passarmos para a aritmética de ponteiros, vai ter uma diferença. Porque, por exemplo, uma vez que o P1 ele aponta para o vetor, quer dizer, sim, para o vetor de inteiros que está na linha 0, se nós fizermos P1++, ele passa a apontar para o 2. Mas, por exemplo, se nós fizermos mat++, ela passa do 1 para o 4. Porque ela vai para a próxima linha. E é basicamente isso. E eu disse isso porque tanto o mat como o P1, eles apontam para o mesmo index, que seria a posição do 1. Só que o P1 ele vai pular de unidade em unidade, e o mat ele vai pular de linha em linha. Então essa é uma distinção importante de se fazer. Então nós sabemos que o P1 ele aponta para o vetor que está na linha azul, que é a linha 0. E agora o P2. O que vai acontecer com o P2? O P2 ele vai ser um ponteiro para a linha laranja. Vamos lembrar dessa forma aqui de escrever. Se nós temos isso daqui, mat de 2, isso daqui é a mesma coisa que mat mais 2, isso daqui. É a mesma coisa. Então, vamos lembrar o que eu estava falando. Para onde que o mat aponta? E o que é o mat? O mat... Esse mat ele pode apontar tanto para aqui, mas... e outra coisa importante, esse mat aqui é a mesma coisa que isso daqui.
Só que como somar 0 com uma coisa é a mesma coisa que nada, então podemos colocar só o mat. Mas se nós tivermos isso daqui, mat mais 1, ele vai pular para o próximo vetor, porque o mat é um ponteiro para vetores. Então, está apontando aqui para o primeiro vetor, se somarmos 1, ele vai para o próximo vetor. Se somarmos 2, ele vai para o segundo vetor, no caso o terceiro, está no index 2. Então, isso daqui, o mat mais 2, o mat inicialmente aponta para 1, aí vamos somar 2, ele passa para o 4 e depois para o 7. Então, esse P2, ele vai apontar para esse 7. E atenção, que não é necessariamente o 7. É o ponteiro, que é iniciado pelo 7, que é o ponteiro... Quer dizer, o ponteiro não, o vetor. Desculpa, é o vetor que está sublinhado com a linha laranja. Então agora nós vamos ter o printf com 2 inteiros com ser impressos. Então, qual que vai ser o primeiro? Então, primeiro nós temos P2 menos P1. Ou seja, quando nós subtraímos, a subtração de ponteiros é a mesma coisa que a distância entre eles. Ou seja, se o P2 aponta para cá e o P1 aponta para cá, a subtração do P2 pelo P1 vai ser a distância entre eles. Então vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui a gente chega no 6. Então o primeiro printf vai mostrar 6. E agora o segundo. O que vai acontecer no segundo? No segundo nós vamos usar essa demonstração aqui, que eu fiz aqui embaixo, que ela vai ser útil. É essa daqui. Então, P1 mais 4. Lembrem o que eu tinha, lembrem o que eu tinha falado aqui, que o P1 ele aponta para o vetor, dentro do vetor, não para um vetor de vetores. Ou seja, a aritmética de ponteiros vai ser realizada nas unidades, aqui no 1, 2, 3. Então, vamos lá pensar. Se o P1 ele aponta para cá, se nós tivermos P1 mais 1, ele vem para cá. P1 mais 2 vem para cá. E como os vetores estão dispostos de forma contínua na memória, a seguir desse 3 vem logo o 4. Então, para chegarmos aqui, nós fizemos P1 mais 2. Então, se for P1 mais 3, ele vem para cá. P1 mais 4 vem para cá e chega nesse 5. Eu poderia ter feito aqui também, eu acho que seria até melhor. Então, o P1 ele aponta para cá. Então, P1 mais 1, P1 mais 2, P1 mais 3, P1 mais 4. Então, P1 mais 4 vai apontar para o 5. Então, na nossa consola vai ser impresso 65. E essa, mais uma vez, seria a nossa resposta. Esse daqui, eu acho que seria o mais difícil deles. Até para mim ainda é um pouco confuso, mas de qualquer forma, a melhor forma de aprender é treinando. Ok, então o que nós vamos ter aqui agora? Esse daqui é realmente bem confuso, mas de qualquer forma, vamos lá. Nós vamos ter o que nós precisamos saber desde o começo aqui. Nós precisamos saber que esse 0 e o 1 e o 2 e o 3, eles não são guardados de forma contínua na memória. Esse eu acho que é o ponto principal desse exercício. Ou seja, o que vai ser guardado nesse array ARR é o que? É o endereço do Z, o endereço da letra U, o endereço da letra D e o endereço da letra T. Estão espalhados pela memória. Porque, como nós sabemos, as strings, nós só passamos o ponteiro para a primeira letra e vai percorrer para obter a string até o /0. Então, vamos lá tentar fazer alguns bonecos aqui para ajudar. Então, nós vamos ter um array que vai ser basicamente, vamos supor, uma caixa ou uma gaveta, e ela vai ter um armário com 4 gavetas. E aqui nessa primeira gaveta, o que nós vamos ter?
nós vamos ter o 0. Só que o que eu acabei de dizer não é o texto 0, é o endereço onde está o Z, que aí no próximo endereço a seguir a esse vai ser a letra E, depois a letra R, blá blá blá. Então aqui vai ser o endereço da letra U, o endereço da letra D e o endereço da letra T. Então cada uma dessas gavetas tem lá dentro o endereço dessas coisas. Então o AR é a gaveta, o ARR, que é o array com 4 casas, ou 4 com o tamanho 4. Então, cada gaveta dessa vai conter um endereço para a próxima letra. E, depois disso tudo, nós vamos ter um ponteiro. Eu posso colocar aqui do lado. Então, o que é o ARR? É cada uma das gavetas. Então, cada uma das gavetas. E o que é... Sim, até aqui eu penso que não tenha sido difícil de entender. Então agora nós vamos ter um PTR, um ponteiro para ponteiros. Lembrem que, vamos voltar nessa primeira definição do ARR. O que ele é? Ele é um ponteiro para vetores de caracteres. Só que lembrem o que é um ponteiro, o que é um vetor de caracteres? É um ponteiro para o primeiro endereço. Então, vou aqui escrever, pode ser mais fácil. O que é ARR? Isso daqui é um ponteiro para um vetor de caracteres. Só que, o que eu falei? Um vetor de caracteres é o que? É um ponteiro para a primeira letra. Então, isso daqui é um ponteiro para a primeira letra. Então, o que nós temos na realidade? Nós temos um ponteiro para um ponteiro que aponta para a primeira letra. Então, aqui que já começa a ficar um pouco mais confuso, porque são ponteiros para ponteiros e blá blá. Então, vamos voltar aqui. O que é esse PTR? Eu posso escrever aqui embaixo agora. Às vezes, quando nós temos mais que um ponteiro, pode ser útil para ler a definição dele de frente para trás. Então, o que nós temos aqui lendo de frente para trás? Nós temos um ponteiro para um ponteiro de caracteres. E é exatamente o que eu acabei de dizer. É um ponteiro para ponteiro de caracteres. Então, esse AR é o ponteiro de caracteres. E nós vamos ter um ponteiro para ele, que vai ser o PTR. Então, isso daqui é o ARR0. Aqui vai ser o ARR1. Aqui vai ser o 2. E aqui vai ser o 3. E o PTR, ele vai apontar para cá, mas ele também pode apontar para cá, também pode apontar para cá, também pode apontar para cá. Então, essa parte é importante ter bastante atenção, porque realmente é um pouco mais difícil. Mas, de qualquer forma, vamos lá. O PTR ele é definido como sendo apontado para o ARR. Então, o PTR ele vai estar apontando para cá no início. Então, temos aqui, o PTR aponta para o ARR, que aponta para o endereço da para o endereço da memória que tem a letra Z. Então, nós vamos fazer um PTR++. E o que isso daqui vai fazer? Ele vai apontar para a próxima gaveta. Então, agora nós vamos imprimir coisas. O que nós vamos imprimir? Nós vamos ter o primeiro C. Então, nós sabemos que vai ser só um caractere. E vai ser o quê? Vai ser asterisco, asterisco, PTR. O que é isso? PTR aponta para onde? PTR, aqui eu posso colocar mais uma PTR, eu vou colocar assim, e aqui eu vou colocar ARR1.
que isso aponta para cá, e isso aponta para cá. Então, nós estamos no PTR, e nós temos 2 asteriscos. Então, o que vai acontecer aqui? O primeiro asterisco, ele vai nos levar para o que é apontado para ARR1. Sim, então, o PTR ele aponta para ARR1, só que nós temos um asterisco, ou seja, nós queremos o que é apontado por ARR1. E o que é apontado por ARR1? É o endereço do U. Só que nós temos outro asterisco, então nós vamos fazer 2 viagens. Nós fomos do PTR para o ARR1 e depois nós vamos do ARR1 para o endereço da letra U. Nós vamos pegar o que está lá dentro. E o que está lá dentro é a letra U. Então, vai ser aqui U. Então, depois nós vamos imprimir uma string. O que vai ser? O que vai ser impresso aqui? Então, nós estamos no PTR. Primeiro de tudo, por causa das preferências dos parênteses, vai ser somado 1 ao PTR, ou seja, ele vai deixar de apontar para esse ARR1 e vai começar a apontar para o ARR2. Então, ele está aqui, ok? Somamos 1 nessa parte aqui. Isso daqui eu penso que não seja muito difícil. E, então, o que nós temos? Tá, então ele aponta para cá. O PTR1 ele estava apontando para cá, só que houve aqui uma soma, então ele passou a apontar para aqui. Então, nós vamos até o ARR2, só que depois do ARR2, nós ainda... depois do ARR2, nós ainda vamos mais um passo. E o ARR2 era o quê? Ele apontava para esse texto aqui, 2. Então agora nós estamos no ARR2, que aponta exatamente para cá. Só que, só recapitulando, estávamos no PTR, e o PTR ele passou a apontar para o ARR2. O ARR2 é o quê? É a string que começa nesse endereço. Qual string que começa nesse endereço? Essa daqui, 2. Então, até aqui eu penso que seja fácil. E depois de ir até a string apontada por ARR2, nós ainda vamos somar mais 1. Ou seja, já estamos no nível das letras individualmente. Porque no início nós estávamos de gaveta para gaveta. Só que não, agora já estamos um nível acima, já estamos de letra para letra. Ou seja, se nós vamos somar 1, nós vamos deixar de apontar para o D e vamos passar a apontar para o O. Então, aponta o ARR2. Então, estamos aqui no ARR2 mais 1. Se o 2 aponta para cá, o 2 mais 1 vai apontar para cá. E nós vamos imprimir a string que começa desse daqui para frente. Então, é isso daqui, O-I-S. Então, o que vai ser impresso? Primeiro, já foi impresso esse caractere U. Então, agora nós vamos imprimir O, I, S. E essa daqui seria o resultado esse seria o resultado desse pequeno trecho de código aqui. E com essa ideia dos ponteiros para ponteiros, que é ligeiramente mais confusa, mas de qualquer forma, como vocês conseguiram ver, não é assim tão difícil. Só tem que ter um pouco de atenção. Vamos lá. Nós vamos ter uma estrutura do tipo, uma estrutura NO, que vai ter um inteiro, que é um valor, e um ponteiro para a próxima estrutura NO. Então, vamos lá escrever isso. Nós vamos ter 3 estruturas do tipo NO e um ponteiro na nossa função main, e um ponteiro para uma estrutura do tipo NO. Então, vamos lá escrever isso. O primeiro N1. Esse N1 ele vai ter 2 dados, 2 variáveis. Vai ser o valor, que vai ser 10, e depois um ponteiro para o null. Depois, nós vamos ter um tipo
N2. Um tipo N2 não. Uma variável N2 do tipo struct NO. Então, o N2, ele aponta, quer dizer, o valor dele é o 20, ele vai apontar para um endereço do N1. Ou seja, ele vai, vou colocar em outra cor para ficar mais claro, ele vai apontar cá para o N1. Assim. E depois, o que mais nós vamos ter? Vamos ter o N3, que o valor dele vai ser 30 aqui, e ele vai apontar para o N2. Então, ele vai apontar cá para o N2. E depois nós vamos ter também um ponteiro. Então, vamos ter aqui um ponteiro P3, que vai apontar para o N3. Então, pode vir aqui. Então, assim. Então, o que é que nós vamos ter? Aqui eu acho que não foi a melhor forma que eu podia desenhar essas variáveis, mas de qualquer forma, está aqui já. Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter P. Estamos nessa parte aqui. O que é que nós vamos ter? Vamos ter o P. Isso daqui não é P3, é só P. Então, o P, para onde ele aponta? Ele aponta para o N3. E nós vamos para o próximo, que é isso daqui. Vai nos levar até o N2. E daqui nós vamos para o valor, que é o quê? É 20. Então, isso daqui... nós chegamos até aqui. Então, quais que são os cálculos que nós vamos fazer? Vai ser 20, vai ser igual a 20 mais 5, que vai dar 25. Então, isso daqui vai passar a ser 25. Eu posso fazer assim para ver se ajuda depois. E qual que vai ser a próxima instrução que nós vamos executar? Nós estamos no P. Ele vai para o próximo, quer dizer, ele aponta para o N3, nós vamos para o próximo. Então, o próximo vai chegar aqui no N2. Depois nós vamos para o próximo de novo e vamos até o N1. E agora nós vamos para o valor que é 10. Então, esse 10 vai ser multiplicado por 2. Então, ele vai deixar de ser 10 e vai passar a ser 20. Então, depois nós vamos mostrar o quê? O N1 valor, que está aqui os tais 20. E depois, no segundo parâmetro do printf, vai ser o N2 valor, que é o 25. Então, vai ser impresso 20, 25 depois desse código. Então, vamos para a parte aqui da função da nossa mini revisão sobre ponteiros e estruturas e blá 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 no geral. Então, o que é que nós vamos ter? Vou adicionar alguns comentários aqui. Então, em primeiro, o que é que nossa função tem que fazer? Quer dizer, primeiro vamos ler, né? Então, temos a estrutura do tipo tarefa, modela um processo num sistema de escalonamento. Então, tem as propriedades. Então, a função recebe uma tabela, ou seja, um vetor de estruturas do tipo tarefa com elementos. Então, a função, primeiro, encontrar a tarefa com maior prioridade. Então, já vamos escrever isso daqui. Encontrar o index da tarefa com maior prioridade. Em caso de empate na prioridade máxima, deve selecionar a tarefa que tiver o menor ID. Então, o que isso daqui vai ser? Então, vamos pular aqui. Em caso de empate, escolher a que tiver o menor ID. Então, qual que é o ponto 2? Na descrição da tarefa selecionada, substituir todas as vogais, apenas minúsculas, pelo caractere asterisco. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o passo 2? Então, apenas na tarefa selecionada, ou seja, na que tem a maior prioridade,
nós vamos substituir as vogais por um caractere. Passo 3. Limpar as dependências da tarefa selecionada, garantindo que o seu num passe a ser 0. Então, depois, limpar dependências. E por último, vamos ter a função deve devolver o ID da tarefa que foi modificada. Então, return do ID da tarefa modificada. Se a tabela estiver vazia, então isso pode vir cá no começo, que nós vamos verificar cá no começo. Então, pode ser o passo 0. Se tam for igual a 0, vai dar return de -1. Então, vamos lá começar com a execução desse processo. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Verificar o que? Se o tam é igual a 0 ou por algum erro pode ser menor que 0 também. Então, se o tam for menor ou igual que a 0, nós já vamos dar um return de -1. Então, tendo se livrado desse caso, o que nós vamos fazer? Encontrar o index da tarefa com maior prioridade. Vamos percorrer todo o nosso vetor e encontrar a que tenha maior prioridade. Para isso, precisamos de um i e também vamos salvar o index, que é da maior prioridade. Nós podemos iniciar um index a 0. Vamos fazer isso aqui em cima para economizar espaço. Então, o que nós vamos fazer? Percorrer todo o vetor. Então, aqui nós estamos no primeiro. O que nós vamos fazer? Vamos comparar o index da tarefa, vamos comparar a prioridade. Ou seja, vai ser um if. Então, se no tab de, ou seja, na tarefa atual, a prioridade for maior do que a tab no index da prioridade, então o index vai assumir o valor de i. Mas tem um problema. Esse erro aqui é porque o main não está bem declarado, isso daqui também está bem declarado, mas o que importa é a função. Só que aqui nós temos um problema. Pode ocorrer um empate. Em caso de empate, o que nós temos que fazer? Else if, se isso daqui, se esses dois valores forem iguais, vai acontecer o quê? Nós temos que escolher o que tiver menor ID, ou seja, se o tab de i, o ID for menor do que o tab do index do ID, o que nós vamos fazer? O index vai assumir o valor de i, ou seja, o index que é da maior prioridade só vai assumir o valor de i se o ID do i for menor que o ID do tab do index, que é o que está aqui. Em caso de empate, escolher o que tiver menor ID. Então, tendo esse daqui menor ID, o index vai assumir o valor de i. Então, podemos passar para a próxima etapa. Então, já percorremos todo o nosso vetor e agora no index, na variável index, nós temos a posição da tarefa que tem a maior prioridade. O que nós vamos fazer? Vamos alterar todas as vogais por um asterisco. Então vamos usar outro loop. Então podemos colocar o i igual a 0, enquanto o que? Enquanto tab de index de descrição, que era isso que era pedido, no index i, enquanto isso daqui for diferente de /0, nós vamos ir avançando. E o que nós vamos fazer? Nós já estamos comparando todos os caracteres de 1 a 1
todos os caracteres da descrição da tarefa que tem a maior prioridade. Ou seja, if... e vamos ter aqui que se... o que nós vamos ter? Então, aqui nós podemos ter um caractere C. Então, C vai ser igual ao tab de index descrição na posição I. Ok, então, se o C for igual ao A, vai fazer alguma coisa. E o que vai fazer? Vai substituir... vai substituir tab no index da descrição no, aqui no I, e esse valor que vai ter, para chegar aqui, tem que ser alguma vogal. Então, se for alguma vogal, vai se tornar um asterisco. Então agora já substituímos as vogais pelo asterisco. Então o que falta? Limpar as dependências. Então, depois desse loop aqui, nós podemos colocar que o tab do index lá nas dependências, desde outras tarefas das quais... Então aqui no num de dependências, num dep, na verdade, vai ser igual a 0. Então o que falta? Int dependências e desde outras tarefas das quais eles dependem, quantidade atual de dependências. Então já limpamos as dependências. Então agora o return ID da tarefa modificada. Então é só dar um return no tab do index.id. E essa daqui era a resolução. E o que nós podemos fazer agora? Eu tenho aqui salvo a resolução do Gemini, porque foi ele mesmo que... foi o próprio Gemini que fez essa resolução, e essa resolução não, esse exercício, então eu pedi para ele criar uma resolução. Então, tá aqui, se eu não me engano, não é esse, vai estar cá em cima. Faça um teste, não. Tá, então vai estar aqui. Então vamos comparar o nosso código. Então, nós temos para dar o return, se o tamanho for menor ou igual que 1, o index ele é inicializado a 0, e nós vamos ter esse loop aqui. Vamos ver se o nosso está igual. Esse daqui poderia ser inicializado a 1 ou a 0, ambas as opções iam funcionar. De qualquer forma, esse daqui é ligeiramente mais eficiente. Então, vamos ver o que o nosso código faz e o que o do Gemini faz. Então, ele compara da prioridade do I com o index, e se o do I for maior, se o do I for maior, o index vai assumir o valor de I, else if prioridade for igual dos dois, então se o tab de I for menor, então o index vai assumir o valor de I. Aí depois o que nós vamos ter? Nós vamos ter a declaração de uma variável do caractere do tipo C. Então para I igual a 0, enquanto o tab no index da descrição de I for diferente do caractere terminador, I++. Então o C vai ser igual ao tab do index da descrição de I, perfeito, então if, blá blá, a descrição vai assumir o valor. E por último temos aqui o número de dependências vai passar a ser 0, e depois vamos dar um return com o tab do index do ID, que é exatamente o que nós temos aqui.